ao Senhor, dedicou-se ao estudo da palavra. Cada dia foi crescendo seu amor. Sua esposa já morreu há 8 anos. Ele sabe que seus dias vão findar. Não importa as circunstâncias, o vento que soprar, as raízes vão segurar. As raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor. Nada vai te abalar. Encontrei-me com um velho fazendeiro, o seu rosto enrugado pelo sol. 80 anos tem, chama-se Tio Sampaio, não tem medo de nenhum temporal. Perguntei qual era o seu grande segredo de uma longa vida cheia de vigor, de uma fé tão radiante que a todos atraía. Tio Sampaio me respondeu: as raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor. Nada vai te abalar. As raízes, Sampaio me falou da sua vida, que quando jovem entregou-se ao Senhor, dedicou-se ao estudo da palavra. Cada dia foi crescendo seu amor. Sua esposa já morreu há 8 anos. Ele sabe que seus dias vão findar. Não importa as circunstâncias, o vento que soprar, as raízes vão segurar. As raízes, cuida bem das coisas principais, arraigado sempre firme na palavra do Senhor. Nada vai te abalar. As raízes, encontrei-me com um velho fazendeiro,
o seu rosto em Desculpe, liguei o microfone errado. Liguei o som do desktop, não do microfone. Já está corrigido. Peço desculpas aos que estão aqui, mas deixa eu só colocar. Então, vou me reapresentar para quem não me conhece. Tá aí o nome aí embaixo aí, Victor Ramalho, tá? Eu sirvo a Deus como pastor na Igreja Batista Missão Vida, tá bom? E eu queria que vocês estivessem aqui conosco acompanhando o estudo que estamos fazendo sobre a igreja, sua natureza, suas características, tá bom? Então, muito bom dia a todos que já chegaram. Tá, obrigado, Graciela. Obrigado, Jocineia, que avisaram, tá? Estamos sem som aqui, às vezes acontece. Eu ainda tenho, às vezes, umas mancadas aqui. Eu acho que liberei um comando e não liberei o outro. É tudo no software, às vezes me perco um pouco. Desculpe. Muito bem. Nós vimos na quarta-feira um pouco sobre a questão da igreja. Já vimos que a igreja não sou eu, a igreja somos nós, ela é o corpo de Cristo. Então essa ideia, esse conceito que às vezes a gente vê por internet, eu sou a igreja. Não, meu amigo, você é parte da igreja quando você é inserido pelo Senhor Jesus Cristo nela. As pessoas não são igreja. Vimos também que em alguns lugares do planeta, em algumas religiões, inclusive chamadas protestantes ou reformadas, algumas delas, não todas, é claro, elas têm o costume de incluir assim que nasce. E nós, como cristãos e batistas, baseados na palavra de Deus, discordamos dessa prática, tá bom? Muito bem. E hoje você viu que a chamada do nosso estudo é com I maiúsculo ou com I minúsculo? Do que ele está falando? É da igreja? Mas que questão é essa? Na minha Bíblia não tem diferença. O que é? Muito bem, deixa eu colocar para vocês, tá? Primeiro vamos começar com o nosso texto base, tá? Ele vai aparecer aqui agora, na tela de vocês. Nós estamos usando esse texto, vamos usar esse texto várias vezes aqui durante esse estudo. O texto é qual? De Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Legal. Muito bem. Então este é o nosso texto que a gente vai usar por todo o estudo. Sempre lembrando disso, a gente vai depois tratar ele com calma, fazer uma análise dele, mas por enquanto é só para ir memorizando. É uma forma que eu coloquei de você memorizar o texto. Então leia para você aí, para o pessoal de casa aí. Vamos ler de novo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muito bem. Tá, aí pastor, mas essa questão da diferença, tem diferença? Não tem diferença? Não, na verdade não tem diferença nenhuma no aspecto gramatical, da regra gramatical. Não existe uma diferenciação nesse caso. Peraí, pastor, eu não estou entendendo. Por que o senhor colocou isso como tema? Tá, a mocinha aí com essa cara, o que está acontecendo? Porque não estou entendendo. Mas eu quero que você pense um pouco comigo. Não é o fato de não termos uma diferenciação gramatical que vai definir uma coisa ou outra. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Ah, calma, não se desespera. Sim, pela regra gramatical, não há diferenciação entre igreja com maiúsculo e com minúsculo, a não ser se fosse caso de nome, que é a regra que tem no português, e em outros idiomas também. Mas em outras formas não tem. Contudo,
a questão aqui não é uma questão de gramática, mas de compreensão teológica e bíblica. Como assim, pastor? Peraí. Não, existem questões que a gramática vai tratar e ela não vai entrar numa questão teológica porque ela não é feita para isso. Ela não foi desenvolvida, a gramática, para tratar de questões teológicas. Nós, a teologia, usamos a gramática, mas algumas coisas nós definimos dentro do nosso próprio modo de ser, de pensar, de analisar. Definimos que igreja com I maiúsculo se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja. É o corpo de Cristo. E igreja com I minúsculo é uma congregação local de cristãos. Então, quando você encontrar normalmente, e hoje tem sido quase que um padrão, poucos não usam mais esse padrão, poucos pastores, poucos teólogos não usam o padrão. Quando você encontrar igreja com I maiúsculo, normalmente se refere à igreja corpo de Cristo. Não uma denominação, não uma instituição, não uma reunião local, mas a igreja que reúne todos os salvos, em todos os tempos, em todos os lugares. Vou dar uma paradinha aqui e vou deixar espaço para perguntas. Então, eu quero que você agora jogue a tua pergunta aqui no bate-papo, aqui, tá? Nas nossas conversas, seja no WhatsApp, seja no Facebook aqui. Apresente se você está entendendo. Eu quero saber se você está entendendo essa questão. Tá? E a igreja com I minúsculo, ela se refere à igreja numa certa localidade, numa certa região geográfica. Vocês conseguem entender essa diferenciação? E ela é importante para a gente poder entender sobre a natureza da igreja. Então, pessoal, okay, eu espero um retorno, uma resposta de vocês aí. Me coloquem, olha, entendi, não entendi, me explica de novo, para que eu possa corrigir isso aqui. Ou continuar avançando. O pessoal está lendo aqui a mensagenzinha na tela. Tá? Como não há nenhuma... Como fala, nenhuma mensagem, estou supondo que todo mundo entendeu, ou então todo mundo dormiu. Tá? Muito bem. Então a diferença é na questão da compreensão. Muito bem, legal, ok, perfeito. Vamos pegar um texto. Deixa eu mudar a posição aqui da minha telinha aqui, de Atos 2:47. Então está na tela, você vai poder ler comigo. Está o quê? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentando o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você percebe que na grafia, se você pegar na sua Bíblia, ou diria imensa maioria, se não todas as Bíblias, essa igreja vai estar grafada com I minúsculo. Por quê? Porque essa é a regra gramatical. A Bíblia, no texto, ela segue as regras gramaticais por um padrão nacional. Agora, nós entendemos que esta igreja poderia, eu, por exemplo, iria grafar com I maiúsculo para distinguir. Por quê? Aqui ele está falando o seguinte, de acrescentar pessoas à igreja. Não uma igreja local, um espaço físico, um espaço geográfico, mas ao corpo de Cristo. Então, a Nancy pediu, bom dia, pode dar exemplo? Esse é o exemplo. Então, aqui nós temos a igreja, num sentido geral, amplo, e nesse caso poderíamos usar, e normalmente nos livros o pessoal acaba usando esse I maiúsculo para dizer, é a igreja de Cristo. Não é uma denominação específica, não é uma igreja local específica, não é um grupo específico de congregandos. Na verdade, é todos. Ok? Todos estão aqui incluídos. A Rossi colocou, ok, entendido, ela mandou pelo WhatsApp. Ela está plugada no WhatsApp, que legal. Tá, muito bem. Então, aqui nesse texto que a gente viu aí de Atos, podemos usar a igreja com I maiúsculo, pois se refere à totalidade do corpo de Cristo, ao qual somos incluídos pelo Senhor Jesus, quando Ele nos salva. E aí vem outro ponto importante, a gente vai tratar um pouco mais disso depois. Não no dia de hoje, provavelmente na quarta-feira. Então, você pode vir aqui na quarta-feira, dar uma olhada aqui, acompanhar com a gente. Mas a inclusão no corpo de Cristo não será feita pela igreja local. Nem por rituais, nem por cerimônias, nem por memoriais, nem por ações humanas. Ela é feita exclusivamente pelo Senhor Jesus. Eu sou incluído à igreja com I maiúsculo, ou seja, a igreja corpo de Cristo, tão somente
pelo Senhor Jesus. Não existe uma inclusão via batismo à igreja, em maiúsculo. O batismo inclui na igreja local, mas não na igreja corpo de Cristo. Esse ponto eu sei que para alguns pode ser meio complicado, tá? Alguns pode ser meio confuso, e eu queria saber se vocês estão entendendo, tá? Da questão dessa inclusão, dessa diferenciação de inclusão na igreja local e inclusão na igreja corpo de Cristo. Ficou mais ou menos claro? Espero que sim. Me deem um retorno, me falem, estou entendendo, está indo bem. Não estou entendendo nada, estou perdidão. Estou aqui tentando acompanhar todo mundo aqui no WhatsApp, no Facebook. Tá? Eu fico abismado que alguns pastores têm mais desenvoltura que eu nesse aspecto. Eu fico todo perdido, tá? Mas eles, glória a Deus pela vida desses homens. Se Deus tem mais desenvoltura que eu, ainda bem que eles existem, que sabem trabalhar melhor com essa questão de multimídia e tudo mais. Eu ainda sou muito novato para isso. Muito bem. Essa é uma questão importante. Agora, deixa eu mudar aqui minha carinha aqui. Um outro versículo importante para entender esse contexto agora de igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. Muito bem. Tá, a Nancy não está entendendo a igreja com I maiúsculo. Tá, então deixa eu colocar. Beleza, Nancy, não tem problema nenhum. Vamos explicar. A igreja, quando a gente usa I maiúsculo, não é a Igreja Batista Missão Vida, por exemplo, que é a nossa igreja, onde nós congregamos. Não é a igreja do Cristo ressuscitado, lá onde você foi batizada lá na Bolívia. A igreja com I maiúsculo deve ser caracterizada como sendo a igreja de Cristo. Todos os cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares. Seja eu, você, cristãos que já faleceram, cristãos que ainda vão nascer. Todos eles pertencem à igreja com I maiúsculo. Agora, você, por um tempo, participou e congregou e frequentou uma igreja local, que é uma igreja com I minúsculo. Essa diferenciação não é gramatical, ou seja, não depende da gramática. É uma diferenciação para a compreensão teológica e para a compreensão doutrinal bíblica. Não sei se consegui ficar mais claro agora para Nancy. Tá? Não só para Nancy, mas para quem mais está tendo dificuldades com essa questão. Então, no versículo de Atos 8:1, você percebe que ele fala contra a igreja que estava em Jerusalém. Agora já não é mais a inclusão na igreja. É colocado aqui agora para a gente o quê? Uma definição geográfica. A igreja que estava em Jerusalém. Então, nesse caso, a perseguição não foi a todos os cristãos de todo o planeta, mas foi uma perseguição a um grupo específico de cristãos, que ele chama de igreja em Jerusalém. Aí está a diferença. Valeu, Nancy, você entendeu? Okidok, eu acho baratinho que ela coloca Okidok, tá? Agora eu entendi. Beleza, muito bem. Valeu, Nancy. A sua pergunta foi importante porque eu tenho certeza que outros que vão assistir esse vídeo, ou que estão assistindo esse vídeo, foram beneficiados com uma explicação mais detalhada. Quando Lucas escreve essa narrativa de Atos 8:1, ele coloca a igreja que estava em Jerusalém. Então ele define geograficamente um grupo. E define que houve uma ação orientada profetizado pelo Senhor. Inclusive se entende que, por exemplo, a igreja em Roma é fruto de cristãos que conheceram a Cristo
em Jerusalém, mas eram de Roma. Eles voltaram para Roma e lá implantaram a igreja. Então, quando fala da perseguição na igreja, vamos voltar um pouquinho para o texto aqui anterior, só para ficar mais claro. Vamos ver aqui. Vamos ler de novo. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então, Lucas define, olha, esta igreja, aqui no caso, é uma igreja local. A expressão igreja local vem do conceito de a igreja em determinada localidade, cidade, bairro, estado, país, onde quer que seja. Então aqui nós temos uma definição da igreja local. Ela é uma igreja que se reúne numa determinada região geográfica. Agora, tem que tomar cuidado, porque isso, tem seitas por aí. Tem a Igreja de Cristo de Boston, tá, que é uma seita moderna, que define que só pode ter uma igreja por cidade. Não são só eles. O pessoal do Wittlesey também tem uma ideia meio nessa linha. E outros grupos, a igreja, essa igreja. Não, peraí. A igreja, lógico, em Jerusalém não era tão grande assim, comparada com uma São Paulo, por exemplo, minúscula perto de uma São Paulo, e não haviam tantos cristãos assim. Então esse grupo se reunia localmente. Tinham reuniões locais. Inclusive a Bíblia diz que se reuniam até no templo, na região perto do templo. Então, esta igreja local não significa que só pode ter uma igreja por local. Por exemplo, aqui onde eu resido, Taboão da Serra, tem talvez centenas de igrejas. Não sei se todas realmente são fiéis à palavra de Deus. Mas entendendo que sejam, nós temos centenas de igrejas. É claro que algumas vezes você percebe que é puramente negócio, mas ignorando essa parte, tem pessoas que congregam ao redor. Eu sou vizinho de uma Assembleia de Deus. Nunca assisti um culto com eles, porque eu sou batista. Eu sirvo como pastor num outro bairro, lá no Jardim Panorama, aqui em Taboão da Serra. E alguns dos membros moram lá perto. Outros não, mas alguns moram lá perto. Inclusive nós temos membros na igreja que moram até um pouco mais, que eram membros da nossa igreja, mudaram para outra cidade, mas continuam ligados a nós, por causa de afinidade, porque apreciam o tipo de ensino, e estão ajudando essa igreja. Então, nós temos a irmã Meia, a irmã Ceia, que moram em outras localidades, mas continuam como membros na nossa igreja local. Quando elas podem, elas vão para lá. Tá bom? E eu tenho tentado dar assistência remotamente a todos eles como pastor local. Então, a igreja local, ela não não deve ser entendida como sendo a igreja, ela é parte da igreja, tá bom? Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Pessoal, se houver algum problema aqui, me avisa, tá? Porque às vezes ocorre um problema de conexão, espero que não aconteça nada hoje de mais errado, tá bom? Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais. Um outro texto, até aqui estão entendendo, está tudo claro, há perguntas maiores, vamos ver aqui, não, está tudo por enquanto ok, vamos continuar avançando. O seguinte versículo que eu quero trabalhar ainda com a ideia de igreja local é Atos 11, 26. Em Atos 11, 26 nós vamos ler o quê? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Bom, então o que acontece? Existe um texto aqui que vai falar o quê? Primeiro ele vai usar uma expressão chamada naquela igreja. Opa! Então ele está agora definindo uma comunidade local de cristãos, e esta comunidade local de cristãos, ele chama também de igreja, no sentido de que é uma reunião daqueles que professam a fé em Cristo. Tá bom? Legal. Então já leram aqui, deixa eu só avançar um pouquinho aqui para você poder acompanhar comigo aqui a explicação. Então você percebe de novo que existe uma delimitação geográfica. O uso da palavra naquela designa uma parte distinta, mas não separada da igreja. Aquela igreja local, aquela reunião de crentes, aquele grupo, aquela congregação de crentes no Senhor Jesus Cristo, apesar de ser uma congregação geograficamente limitada, e ela não é algo separado da igreja
com I maiúsculo, né? I maiúsculo, né? De Cristo. Ela é parte da igreja de Cristo, mas ao mesmo tempo é uma igreja local distinta. Não é a igreja em Jerusalém, é a igreja em Antioquia, no caso aqui. Ele está falando de igreja em Antioquia. Então a gente começa a perceber que, ainda em Atos, nos primeiros anos da história da igreja, o conceito de igreja e igreja existe. Existe a igreja, corpo de Cristo, né? Existe a igreja, congregação local. Toda igreja local faz parte do corpo de Cristo? Não necessariamente. Não é porque alguém diz que é uma igreja local, tá? Ela é parte do corpo de Cristo. O Paulo colocou o som está com um pouco de chiado, mas eu não consegui tirar ainda. César, valeu pela dica, eu vou tentar melhorar durante o dia. Não sei o que está acontecendo, tá? Estou tentando falar alto o suficiente para que a minha voz fique acima do chiado. Eu não sei o que está acontecendo, vou ter que testar depois. Tá, o Paulo colocou o seguinte: a igreja com I maiúsculo é singular e não plural. Concordo plenamente, Paulo. Tá? Concordo plenamente. Tá certíssimo. Por quê? Não existem as igrejas no sentido de os corpos de Cristo. Só tem uma igreja, portanto, um corpo. Agora, com I minúsculo, igreja local, você vai ter igrejas. A igreja em Taboão da Serra, a igreja no Panorama, a igreja na Vila Iase, a igreja no Trianon, a igreja em Curitiba, a igreja em Santa Catarina, a igreja na Bolívia, a igreja em Oruro, a igreja em Moçambique, sei lá, em Nova York, e onde você, em cada localidade, nas Ilhas Fiji, essas são igrejas locais. E mesmo numa localidade, dependendo do tamanho dessa localidade, pode haver mais de uma igreja local. Por uma questão de facilidade de reunião, por uma questão de estrutura de alcance. Como assim estrutura de alcance? Efetivamente, apesar das pessoas gostarem muito, apreciarem muito a ideia de uma igreja grande, eu também já fui partidário dessa ideia, mas hoje, já há alguns anos, avaliando de maneira um pouco mais detida, eu sou partidário de diversas igrejas de tamanho médio para pequeno, em vez de uma igreja grande num local. Porque igrejas grandes tendem, com o tempo, a não terem tanto impacto na comunidade, como igrejas pequenas e médias espalhadas por todo o local. Então chama-se de capilaridade. A estrutura de igrejas locais pequenas e médias espalhadas influenciam melhor a região. Mas voltando aqui ao texto de Atos 11, 26. Tá? A gente vai perceber também que cada igreja local tem a sua história. Como assim, pastor? Vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto. Ok. Vamos ler de novo o texto, com calma. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha só que interessante. Então essa questão, na história da igreja em Antioquia, fica marcado um ponto que depois vai afetar todas as igrejas locais. Mas qual é o ponto? Em Jerusalém eles não foram chamados de cristãos, eles foram chamados de nazarenos, do caminho. Mas esses nomes não vingaram. Não se tornaram ligados à igreja. O que tornou-se ligado à igreja foi o nome cristãos, pequenos cristos. Por quê? Porque eles falavam tanto do Senhor Jesus Cristo que foram assim reconhecidos e buscavam viver de maneira tal que isso remetesse a um comportamento, a uma vivência do próprio Cristo na Terra. Legal. Então, a história dela, de Antioquia, tem as suas singularidades, o que não a torna independente completamente de toda a igreja. Estão entendendo? Está claro. Às vezes, para mim, uma coisa é muito clara, mas para vocês não é. Então, pessoal, de novo, momento de pergunta. Não está entendendo? Joga na tela, manda pergunta, ou para me confirma. Estou entendendo. Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no WhatsApp. Não, está tudo bem. Ficou claro que existe uma certa singularidade em cada igreja local, sem que isso impeça que ela faça parte da igreja como de Cristo.
Agora, como eu disse, nem toda igreja local, o que se diz igreja local, realmente é a igreja de Cristo. E, infelizmente, nem todos os afiliados, congregados, membros, como você quiser chamar, de uma igreja local, fazem parte do corpo de Cristo. Como assim, pastor? Essa é uma verdade que dói, mas é verdade. Muitas pessoas estão frequentando, congregando, participando, liderando, agindo em igrejas locais, mas essas pessoas não são cristãs. Eu vi outro dia uma notícia de se não me falha a minha memória, nos Estados Unidos, um cavalheiro serviu no diaconato de uma igreja batista, olha só, mas não era batizado. E, na verdade, eles veio entender o batismo já idoso, e falou, puxa vida, agora eu entendi o que é ser cristão. Como é que ele servia no diaconato sem antes estar entendendo a sua posição em Cristo? Muitas pessoas frequentam, participam, ajudam, apoiam, lideram, fazem coisas numa igreja local, cantam, tocam, pregam, mas, de fato, não nasceram de novo. Não foram incluídos no corpo de Cristo. Por isso, ser membro de uma igreja local é bom e importante, mas isso não te torna membro ou parte do corpo de Cristo. Estão entendendo? Legal, Céia. Tá claro, beleza. Eu quero que a pessoa entenda bem isso. Eu vou te dizer, porque essas aulas vão fazer parte da videoteca da nossa igreja local, para que todo mundo tenha acesso, possa ver várias vezes, e os novos membros, quando chegarem, possam também ter esse material, ficar muito mais fácil para eles poderem entender a nossa forma bíblica de pensar. Tá? Então, cada igreja local vai ter a sua história, o que mostra que eles têm a sua individualidade, mas não são independentes da igreja de Cristo. Tá bom? Agora, volto a repetir pela enésima vez, entre aspas, aqui. Ser parte de uma igreja local ou dizer-se igreja cristã não torna nem você efetivamente membro do corpo de Cristo e nem esta igreja como realmente uma igreja que faz parte da igreja. Tem várias seitas por aí que usam o nome igreja. Igreja Reverendo do Mundo, Igreja Mormon e por aí vai, Igreja Adventista. São grupos que não são condizentes com a palavra de Deus, mas se apresentam como igreja. Então é importante esse tipo de estudo que nós estamos tendo aqui agora, para que as pessoas não fiquem confundidas. Não saiam achando que tudo é a mesma coisa. Tá bom? Ok. Pessoal, eu não quero ser muito... me estender muito em cada ponto, porque a ideia é que esses estudos possam ficar claros para cada um de vocês. Tá? Então nós estamos muito perto já do finalzinho do nosso estudo, e eu queria de novo deixar aberto. Tem perguntas, tem colocações, tem acréscimos, como o do Paulo colocou, foi ótimo. Muito obrigado, Paulo, pelo seu acréscimo. Alguém mais quer, queria colocar isso aqui, não entendi bem isso aqui, a gente vai fazer uma revisão geral. Então, antes de encerrar, vamos voltar lá para o começo. O nosso texto base é qual? Deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui da frente, para você poder ver. É o texto de Efésios 5, 27, onde Paulo escreve, guiado pelo Espírito Santo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele está falando de qual? A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui, Paulo trata não de uma igreja local, não de uma igreja no local geográfico, não de um grupo congregado, mas de toda a igreja. E aí, no caso, a gente vai depois entender por que isso é aplicável dessa maneira. Porque você fala, puxa, pastor, mas a igreja onde eu estou, até por minha culpa, tem várias manchas, máculas e rugas. A gente vai estudar isso depois, lá para o final, não agora. Tá? Mas já deu para entender mais ou menos um pouco isso aqui. Muito bem. Não há uma diferença gramatical entre igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Não. A diferença vai ser qual? Qual vai ser a aplicação? Vai ser a questão teológica e bíblica. É a compreensão dentro da teologia, tá? E aí a gente vê que igreja com I maiúsculo é a igreja do Senhor Jesus. E igreja com I minúsculo é a congregação local de cristãos. E como colocou bem o Pablito, né, nós não podemos entender igrejas com I maiúsculo, porque só existe uma igreja. Mas podemos entender igrejas com plural, com I minúsculo. Por quê? Porque são igrejas locais, geográficas. Tá bom? Legal. Muito bem.
Aí nós vamos ver esse conceito de igreja de Cristo, quando em Atos 2,47 é falado sobre aqueles que são acrescentados pelo Senhor, aqui é o Senhor Jesus Cristo, à igreja através da salvação. Então aqui não está falando de uma igreja local. Apesar de uma igreja local também ser alcançada por Cristo, esse texto se refere à igreja como corpo de Cristo, não como igreja local. Tá bom? Certo? Aqui a gente viu a explicação, né? Aqui podemos usar a igreja com I maiúsculo, pois se refere à totalidade do corpo de Cristo, ao qual somos incluídos pelo Senhor Jesus quando Ele nos salva. Tá? Então, tá, eu estou repetindo, para quem perdeu o pedacinho aí, ou para quem estava dormindo na hora que eu coloquei, tá bom? Um outro texto vai ser Atos 8:1, quando vai falar: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez dele, aqui no caso é Estevão, tá? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, Lucas usa a expressão da igreja que estava em Jerusalém, ele posiciona essa igreja geograficamente, porque já haviam outras igrejas. Quando Lucas escreve esse texto, ele já tinha noção de outras igrejas que haviam, independente da ação missionária de Paulo ou dos demais apóstolos. Elas surgiram pela simples avanço e mudança e reposicionamento geográfico daqueles cristãos que foram alcançados lá em Pentecostes e de seus discípulos. Tá bom? Ok, não está vindo pergunta, estou fazendo uma revisão, tá? Então aqui a gente vê a questão da igreja em Jerusalém, que eu expliquei agora, certo? O texto seguinte que a gente usou foi o texto de Atos 11:26, quando nós vemos aquela expressão naquela igreja, né? Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então fica claro de novo que existe uma questão de igreja geográfica, igreja local, uma igreja onde se reúne um grupo específico numa região específica. E essa igreja específica, um grupo específico de cristãos, também tem pontos específicos na sua história, no seu desenvolvimento. O que nos mostra, inclusive, que a maturação e o crescimento de cada igreja local não é igual ao de outra. Tudo vai depender de uma série de fatores. Mas o principal é a vontade do Senhor, é claro. Tá bom? A explicação que eu coloquei. Bom, não veio nenhuma pergunta, não veio nenhuma colocação, então eu entendo que ficou claro para vocês. Eu achei que ia demorar mais, pensei que ia ter mais pergunta, tá? Por isso eu também não quis me alongar muito no material, tá? Mas é o que nós temos aqui. E para concluir, tá? Um resumão aqui, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui a minha imagem, tá? Vou até diminuir um pouquinho aqui, porque está muito grande aqui. Não precisa ficar grande aqui, ok. Então, apesar de não existir uma regra gramatical que define assim, é correto diferenciar igreja com I maiúsculo de igreja com I minúsculo, sendo que a primeira abrange todos os salvos, e a segunda, os salvos em uma localidade. Se colocar uma aqui, faltou aqui, engoli sem querer, tá? Em uma localidade. Ficou claro? Está claro para todo mundo? As pessoas vocês estão entendendo? O importante não é eu mostrar conhecimento, porque também não tenho muito. O importante é que a igreja, você que está assistindo o vídeo, tá? Entenda. Ah, pastor, mas eu só assisti o vídeo depois, você não estava mais online. Pode colocar as perguntas online para mim, colocar no bate-papo, fazer tudo. Não tem problema, eu estou aqui para atender, tentar ajudar vocês, tá bom? Então, eu quero que você entenda esse posicionamento e aprenda a diferenciar igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Quando você encontrar, normalmente, você se referir, eu sou da igreja batista. Não, eu congrego numa igreja batista. Eu sou da igreja de Cristo. São coisas, percebe a diferença aqui? Eu sou um cristão. Eu congrego numa igreja batista, mas eu pertenço à igreja de Cristo espalhada em todo o planeta, que congrega salvos de todos os tempos. Mas localmente, eu frequento, congrego e sirvo a Deus nesta igreja batista. O senhor sempre esteve nessa igreja batista? Na igreja batista, ou em uma igreja batista, sim. Desde que fui salvo. Mas, antes de servir como pastor
aqui na Missão Vida, eu já servi como pastor e congreguei em outras igrejas batistas também. Então é importante essa compreensão. Ficou claro para todo mundo? A Nancy colocou sim, ficou claro. Ótimo, Nancy. Espero que todo mundo tenha entendido. Então, pessoal, se você... Opa, chegou... Sim, o Lucas escreveu. Não entendi bem. Me colocaram uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ficou meio confuso. Tá, só respondendo uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp, pessoal. Calma. Muito bem. Então eu quero que vocês entendam, tá? A gente pegou o livro de Atos. Tá? Por que o livro de Atos? Porque ele vai tratar do nascimento da igreja e das transformações iniciais que vão sendo aplicadas à igreja. O seu autor é Lucas, o médico. Ele vai trabalhando isso nas suas viagens com Paulo, nas suas conversas com Pedro, nas conversas com Maria, conversas com todo mundo. Ele vai juntando as informações, vai compilando e também muito do que ele observou. Então ele é uma testemunha muito importante. Tá bom? Se não há mais perguntas, eu vou encerrar pela manhã. Mas já, pastor, vai ser uma aula curtinha? Ela acabou sendo uma aula curtinha porque acho que ficou fácil para todo mundo entender. Eu fico contente com isso, tá? Me alegre que todos tenham entendido. São mais ou menos 30 e poucos minutos de aula, tá? Um pouco menos que uma aula normal, das minhas pelo menos, tá? E fico aguardando as suas perguntas que venham depois, tá bom? Deus abençoe. Se você gostou, se você achou legal, se você acha que vale a pena, se você acha que esta... Opa, peraí, deu um problema aqui. Oi, voltei. Se você acha que esta aula foi interessante, foi válida para você, dá um joinha, dá um curtir, compartilha, passa a fazer mais pessoas. A ideia sempre é, quanto mais pessoas puderem assistir, aprender, é válido. Mesmo que morem em outros lugares, não tem problema nenhum. A ideia é ensinar. Compartilhem livremente. E se porventura você viu, pastor, o senhor falou besteira, o senhor está errado, me corrijam, por favor. Eu sou um pastor que gosta que quando o pessoal diz, pastor, o senhor errou aqui. Tá? Sim, se eu errei, eu quero ser corrigido. Eu quero ser... para poder dizer, pessoal, o certo é isso, tá bom? Então nós estamos já quase encerrando aqui, tá? Nós vamos... cadê aqui o meu? E nós vamos estar aqui já no final. Deus abençoe a todos, fique na graça e na paz de Cristo. Até uma outra vez. Tchau, tchau. Eu vou tranquilo em meu caminho, sem ter com que me preocupar. Sigo feliz, pois não vou sozinho. Tenho o Senhor a me acompanhar. Todo o cansaço da jornada, os perigos dessa estrada, nada vai me deter. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Me guiar assim continuamente, e a minha alma fartará, florescendo na primavera, como um jardim regado será. O Senhor guiará meus passos em qualquer trilha que eu andar, nada vai me deter. Deus irá me guiar.
prometer, Deus irá me guiar. Deus irá me